Olá, pessoal! Na aula passada, a gente falou sobre as camadas ambientais, que seriam as variáveis preditoras, falamos sobre os registros de ocorrência e os registros de pseudo-ausência ou ausência, e que essas duas variáveis, essas duas informações, tanto bióticas e abióticas, são incorporadas em um algoritmo correlacionadas para gerar um modelo. Nessa aula, a gente vai falar sobre aspectos do modelo e da validação do modelo. O modelo que é gerado, ele é um modelo com informações contínuas, de adequabilidade contínua, seriam as probabilidades da ocorrência de uma espécie em determinadas regiões, regiões que são mais adequadas, regiões que são menos adequadas. Esse modelo, ele pode ser observado de forma binária, como uma informação de presença e ausência. Para que a gente observe esse modelo de forma binária, a gente precisa de um limiar, de um threshold, que a gente diga, a partir de tal valor de adequabilidade climática, a gente vai considerar a presença, e a partir de abaixo desse valor, a gente vai considerar a ausência. Mas como é que a gente estabelece esse limiar? Antes de pensar sobre o limiar, a gente tem que entender que a gente precisa validar o modelo, a gente precisa testar para ver se esse modelo ele é um modelo confiável. Então, normalmente o que é feito é separar as informações que a gente tem de dados de ocorrência em teste e treino. A gente pode dividir aqui os pontos em preto, que seriam os pontos de treino, o que a gente vai utilizar para gerar o modelo, e os pontos de teste, que a gente vai utilizar para validar o modelo, que seriam esses pontos cinzas aqui. Aqui, de uma forma mais simplificada, eu posso dividir, por exemplo, meus dados em 4 conjuntos, em que com esses 3 conjuntos acima eu rodo a análise e com o conjunto que sobrou eu testo o modelo, eu sobreponho essas informações para ver se o meu modelo tem uma boa capacidade preditiva ou não. E repito esse procedimento com outro conjunto, separo os três diferentes conjuntos para treino e um outro conjunto para teste. E eu vou repetindo isso sucessivamente até conseguir ter uma visão geral dos meus dados. Posso separar meus conjuntos de dados em 4, posso separar meu conjunto de dados em 10 partes e assim por diante. Você vai pegando diferentes partes, diferentes combinações de pontos para gerar o modelo com os dados de treino e para testar o modelo para ver se o modelo ele tem bom desempenho. Por que eu tenho que replicar meu modelo? O modelo, a projeção, é um mapa que ele é feito de pixels. E cada pixel terá um número que corresponderá à probabilidade da sua espécie-alvo ocorrer na área do pixel. Se eu separo esse conjunto de dados para testar o modelo, eu vou gerar o modelo apenas com os dados que sobraram. Então, o modelo ele vai ter uma composição de probabilidades. Se eu mudar e utilizar um outro conjunto de dados, esses dados abaixo, eu posso gerar um modelo completamente diferente. E qual é o certo? Não dá para a gente saber qual é o certo apontando que a gente deveria pegar esse ou aquele outro conjunto de dados. Por isso que a gente tem que repetir esse procedimento com vários conjuntos de dados diferentes e gerar um consenso dessas informações, que a gente vai falar mais à frente. Como é que eu posso definir, então, essa etapa de validação? Essa etapa é uma etapa de avaliação do modelo. São os testes estatísticos para analisar se os modelos propostos são bons ou não. Existem 2 tipos de testes de validação. Um que é dependente do limite de corte, do threshold, do limiar, que são os índices baseados na matriz de confusão, e um que é independente do limite de corte. Eu prefiro dizer que ele depende indiretamente, porque a gente também utiliza a matriz de confusão e o limiar de corte para conseguir construir essas análises estatísticas, que seriam, por exemplo, a área sobre a curva ROC ou AUC, que é bastante conhecida. E aqui a gente tem a matriz de confusão. O que seria essa matriz de confusão? As colunas, elas seriam os dados reais, as observações que a gente fez, os dados que a gente colocou no modelo, que são os dados os registros de ocorrência e as ausências ou pseudo-ausência. E as linhas se referem às previsões do modelo, que gera previsões de presença e previsões de ausência. Quando a previsão ela acerta na presença, a gente diz que é verdadeiro positivo. Quando o modelo prevê que é presença, mas os dados que a gente colocou lá no modelo está indicando que essa região é ausência, a gente chama de falsos positivos
ou erro de comissão, ou erro do tipo 1, ou de sobreposição. O contrário, quando o modelo prevê que é a ausência e a gente tem a informação de que é presença, essa informação seria um falso negativo, ou um erro de omissão, ou um erro do tipo 2. E quando o modelo acerta a ausência, seria o verdadeiro negativo. Visualizando isso em uma distribuição, a gente tem essa região em verde escuro, seria a distribuição real, e a distribuição em amarelo seria a prevista pelo modelo. Se a gente tem um ponto, um registro de ocorrência na região real, mas o modelo ele não incorporou essa informação, ele disse que essa região é uma região que não é favorável, que não é adequada para a persistência da espécie, para a ocorrência da espécie, a gente diz que esse é um erro de omissão, está omitindo a informação. Quando o modelo ele prevê uma nova área, que é uma área que a gente não tem informação real, ele está dando um erro de sobreprevisão. Está dizendo que existe informação de presença da espécie, é uma área adequada, porque a espécie está presente, mas na verdade a gente encontrou aqui a ausência da espécie. E esses erros e acertos a gente vai contabilizando nessa matriz de confusão. Quantidade de acertos de presença, presença, quantidade de erros, presença, ausência, a quantidade de erros, ausência, presença e a quantidade de acertos, ausência e ausência. Essas informações que a gente contabiliza na matriz de confusão podem ser analisadas a partir de diversas equações matemáticas, para a gente entender a sensibilidade, a especificidade, a previsão e assim por diante. Conseguir entender e validar o modelo, ver o quanto que ele está errando e o quanto que ele está acertando. Por exemplo, a sensibilidade, que vai medir o quão bem o modelo detecta a presença da espécie. A equação da sensibilidade é verdadeiros positivos em cima sobre verdadeiros positivos mais falso negativo. O que isso quer dizer? Que se o modelo acertar a presença, a gente vai ter um valor de sensibilidade do índice de sensibilidade igual a 1. Mas se o modelo apresentar valores de falso negativo, que seria aqui, se o modelo prevê a ausência, mas na verdade é presença, esse valor ele vai tender a diminuir, porque vai aumentar o denominador, vai aumentar o número que vai dividir o número inicial. Então, vai deixar de ser 1 e vai começar a diminuir. Quer dizer que vai ter uma baixa sensibilidade. Já a especificidade é o quão bem o modelo detecta a ausência da espécie. Então, a gente coloca aqui o verdadeiro negativo e o verdadeiro positivo. E essa relação daria um valor 1, se o modelo estivesse acertando a previsão de ausência. Mas se o modelo indicar que é ausência, mas na verdade é presença, ele está errando na detectabilidade da ausência. E o aumento desse valor do falso negativo vai fazer com que toda a especificidade seja reduzida. Por sua vez, a precisão é o quão exata é a classificação das amostras positivas, ou seja, quantas amostras foram corretas no meu modelo. E aqui seria a equação, verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso positivo. O falso positivo, quando o modelo detecta a presença, mas que na verdade era ausência. Novamente, quanto maior esse valor de erro, menor vai ser o índice de precisão. O último exemplo é a acurácia. O quanto que o modelo acertou de todas as previsões possíveis. Então, a equação é a equação geral aqui, em que é verdadeiro positivo mais o verdadeiro negativo, dividido por todas as probabilidades, pelo verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo. O índice de acurácia também pode ser chamado de sucesso total da previsão, ou em inglês a sigla conhecida é o OPS. Entendendo esse índice, a gente consegue definir o que é a acurácia. A acurácia é um ponto muito importante na modelagem de distribuição, que é o que a gente diz que seria o desempenho do modelo. Quanto maior o valor de acurácia, maior o desempenho do modelo. Quer dizer que esse modelo ele tem uma boa previsão. Logo, a acurácia é a proximidade entre o valor médio projetado e o valor real. Se o procedimento de estimativa for repetido e a média dos valores de todas as repetições estiver próxima do valor verdadeiro, a acurácia é alta. E existem diversas métricas para se medir a acurácia, não só o OPS. A gente pode medir a acurácia também com o AUC, com o TSS, com o CAPA e diversas outras métricas. Tá, Luara, mas aí em que momento que a gente entra com a ideia de limiares que você falou lá no início da aula? A gente entra aqui,
em que, quando a gente estabelece um limiar, a gente consegue dizer o quanto de presença e o quanto de ausência, ou o quanto de erro e acerto a gente quer priorizar no modelo. É impossível a gente conseguir um modelo com acurácia 100%. Sempre vai existir uma margem de erro. E qual é o erro que importa? Qual é o erro mais problemático? À medida que a gente estabelece um limiar de 0,5, o que a gente está falando? Que todas as previsões acima de 0,5 a gente vai considerar como presença. E todas as previsões abaixo de 0,5 seriam as ausências. O que a gente pode observar? Que o vermelho é a ausência. E se esse vermelho está acima do 0,5, isso aqui vai ser um erro. O erro de comissão, porque é uma ausência e o modelo disse que é presença, a partir do momento que eu estabeleci o limiar de corte. O contrário, abaixo do limiar de 0,5, tem uma informação de presença que o modelo agora, devido ao limiar, está dizendo que é a ausência. Logo, esse é um erro de omissão. Eu posso estabelecer também um outro limiar. Posso diminuir o valor desse limiar, a se aproximar aqui do zero, digamos que seria 0,2. Dessa forma, eu vou ter 2 erros de comissão, mas nenhum erro de omissão. Ou seja, eu não tenho nenhum erro em que foi observado presença e o modelo disse que é ausência. O valor do limiar escolhido é importante a depender da pergunta. Se a gente estabelece um limiar de corte muito alto, próximo a 1, por exemplo, a gente está estabelecendo um limiar que ele é mais conservador, que é mais restrito. Essa decisão ela é tomada quando o erro de comissão é um problema grave no trabalho. Por exemplo, para a reintrodução de uma espécie ter sucesso, a área tem que ser adequada. Se o local não é adequado para a espécie, e o modelo diz que é, o objetivo de reintroduzir vai falhar. Os indivíduos eles vão morrer ao ser introduzidos e o trabalho ele não vai ser eficaz. Contrário, se a gente estabelece um limiar muito baixo, esse limiar ele vai ser mais abrangente, ele vai ser pouco específico. Isso ocorre quando o erro de omissão é um grande problema. Por exemplo, para descobrir novas áreas para buscar espécies raras ou para estimar alcance de espécies invasoras. Se é adequado e a probabilidade de presença é alta, mas o modelo diz que o local não é adequado, vai indicar a ausência. Então, eu estou procurando regiões novas para coletar espécies raras. E tem uma região que ela é adequada, mas o modelo indicou que não é adequado. Eu vou perder a possibilidade de procurar essas espécies nessa região, porque a priori o modelo está dizendo que não é adequado, eu vou confiar no meu modelo. Ou o exemplo de espécies invasoras. Quando uma área ela é favorável para a espécie invasora e o meu modelo diz que não é, eu confio no meu modelo e vou evitar de estabelecer determinados planos de ação, planos de gestão nessa área onde a espécie provavelmente vai invadir e a gente não incorporou essa área. Logo, nessa situação, para espécies invasoras e busca de áreas novas para espécies raras, é melhor que a gente estabeleça um limiar de corte mais baixo, porque o erro de comissão vai ser um grande problema. Quando a gente estabelece esse limiar de corte, priorizando os erros de comissão, os erros de omissão e assim por diante, é aí que a gente pode gerar um modelo binário. Um dos limiares mais conhecidos na literatura, que seria um limiar conservador, seria o limiar de maximizar a sensibilidade e a especificidade. Já um limiar que é menos restrito, mais geral, seria o no omission, ou não omissão, que prioriza eliminar erros de omissão. E assim por diante, existem vários outros limiares a depender do objetivo do trabalho. E enfim, chegamos na métrica da curva ROC. A curva ROC resume todas as informações geradas pelos limiares. Logo, eu posso estabelecer diversos limiares e a cada limiar eu tenho um resultado e esse resultado é incorporado em um gráfico. Quanto mais próximo o resultado estiver do valor 1 no eixo Y, que seria a sensibilidade, significa que houve mais acertos de presença. Se tender a 0, o contrário, significa que errou as presenças, que aumentou o erro de omissão. Já para especificidade, seria a mesma coisa. Quanto mais próximo do valor 1 de especificidade, acertou as ausências, e tendendo a 0, errou as ausências. Mas a critério de visualizar nesse gráfico, há uma troca, uma inversão do valor, quando a gente acrescenta aqui esse 1 menos especificidade. Ou seja, quanto mais próximo de 0, significa que acertou as ausências, e quanto mais distante de 0, mais próximo de 1, significa que errou as ausências. O erro de comissão. Consequentemente, o modelo perfeito
seria o que se aproximasse mais da coordenada 0 e 1, em que o modelo acertaria tanto as presenças quanto as ausências. Uma vez que esse gráfico ele é estabelecido a partir da informação de diversos limiares, a gente consegue calcular a área da curva, e essa área da curva seria o A ou C. Se a área da curva é referente ao modelo nulo, quer dizer que o modelo ele foi muito ruim. Porém, quanto maior a área dessa curva, significa que o AUC, o valor do AUC é maior o desempenho do modelo. E a gente pode calcular esse AUC para diversos algoritmos que a gente utilizou para gerar o modelo. Por exemplo, a gente pode ter uma área da curva do algoritmo Maxent maior do que o algoritmo GLM. E aqui a gente tem um exemplo, em que nesse estudo os pesquisadores eles rodaram diversos algoritmos e cada algoritmo apresentou um valor de AUC, ou seja, cada algoritmo apresentou melhor ou pior desempenho em relação ao outro na previsão do modelo. E agora que a gente entra na ideia de consenso. A gente pode estabelecer o consenso do próprio algoritmo, das repetições que a gente fez para os diversos conjuntos de teste e treino, como a gente também pode fazer um consenso de todos os modelos que foram gerados pelos algoritmos diferentes. Como é que é esse consenso? Tem diversas estratégias para a gente gerar um consenso. A gente pode gerar um consenso a partir de informações contínuas, considerando média ou considerando a média ponderada pelo índice de desempenho, como por exemplo pelo AUC. E no caso dos modelos binários, também existem diversas formas. Uma das formas mais conhecidas é a regra da maioria, em que onde a maioria dos modelos coincidem, essa região que coincide seria a região em que você estabelece como região final da previsão do seu modelo. E dessa forma, você vai ter um modelo com bom desempenho. Mas antes da gente dizer amém para o nosso modelo, a gente precisa entender que todo modelo apresenta limitações. Se não apresentasse limitações, seria a realidade, e a realidade é possível até hoje de ser prevista. No caso da modelagem de nicho ecológico correlativa, uma das premissas que a gente tira para realizar essa modelagem é que os registros de distribuição devem ser completos, que significa que os registros eles devem proporcionar uma amostra de todo o espaço ambiental ocupado pela espécie. Uma outra premissa é que os registros de ocorrência são bem distribuídos, que toda a área de interesse tenha sido sistematicamente ou aleatoriamente amostrados, e não que os registros eles estejam agregados e apresentem a mesma informação. Próxima premissa está relacionada às amostras de teste e treino. Essas amostras elas devem ser independentes uma das outras. As amostras usadas para a fase de treino e de teste do modelo devem ser independentes ou não correlacionadas entre si, seja espacialmente ou em termos de esforço de coleta. Por exemplo, aqui a gente estabelece uma divisão espacial em que os registros em preto seriam os registros utilizados para treino e os registros em branco seriam utilizados para teste. E assim a ideia é que essas amostras são independentes entre si. É considerado que a espécie ela está em equilíbrio. Uma espécie está em equilíbrio com o ambiente físico se ela ocupa todas as zonas ambientalmente adequadas e se ausenta de todas as zonas inadequadas. Nesse contexto, todos os pontos ocorrem em regiões adequadas, que as populações elas estão bem estabelecidas em equilíbrio, e regiões inadequadas não apresentam populações dessa espécie. Uma outra premissa muito importante dessa modelagem correlativa é o conservatismo de nicho, definido como a tendência de uma espécie permanecer com o nicho ecológico sem modificações por uma escala de tempo evolutivo, ou seja, populações atuais teriam o mesmo nicho ecológico do que populações ancestrais. Digamos que essa população seja uma população no tempo 1, e no tempo 2, essa população ela se expandiu para regiões que passaram a ter combinações climáticas, combinações ambientais que são favoráveis para ela. Dessa forma, essa espécie não apresenta conservatismo de nicho. Seria, por exemplo, uma espécie que conseguiu se ajustar às alterações das mudanças climáticas, em que apresentou alguma característica que foi favorável, e ao invés de se extinguir dessa região, as populações elas permaneceriam aí devido às características que confeririam vantagens a ela. Caso essa espécie ela não conseguisse se ajustar a essas mudanças,
aí sim a gente pode considerar que existe um conservatismo de nicho.